Mesma blusa do outro vídeo, porque não tá sujo o suficiente ainda para eu botar para lavar. Então, enquanto isso, review do capítulo 970 de One Piece. 30 capítulos até o capítulo 1000, né? Começa aí a contagem regressiva. Mais um ano, menos de um ano. Menos de um ano, esse ano ainda, pra gente chegar ao capítulo 1000. Vamos lá, galera. Quando eu imaginei a luta do Kaido contra o Oden, eu imaginava que fosse um massacre unilateral por parte do Kaido, que o Kaido assim simplesmente esmorrasse com aquele porrete dele o Oden assim até dizer chega, e o único golpe que o Oden ele conseguiria dar seria aquele que causou a cicatriz. No fim das contas ainda foi só aquele golpe, mas eu não imaginava que o Oden ele ainda tivesse a chance nessa luta de quase derrotar ou quiçá ainda matar o próprio Kaido, se não fosse interferência externa, se não fossem fatores externos. Isso é o que gerou polêmica. Isso que gerou polêmica aí na fama do Kaido de no 1 contra 1, sempre aposte no Kaido, né? Eu acho que seria adequado falar que na verdade a frase seria no 1 contra 1, sempre aposte no Kaido se tiver alguém para ele usar como refém. Enfim, vamos chegar lá daqui a pouco. Não quero causar polêmicas, não quero ser injusto com ninguém aqui. O review agora é tranquilo, é muito bem pensado, então vamos lá com calma. O capítulo começa antes da batalha com os dois personagens conversando, a conversa do Oden com o Kaido, os dois conversando numa liberdade poética infinita, porque um tava a 5 quilômetros, no mínimo 1 quilômetro de distância um do outro, e eles estavam conversando então como eu tava falando, você tava me esperando, né? O Kaido fala, eu tava te esperando sim, mas era tudo mentira, né? Tudo que você falou era mentira. Como se tivesse um na cara do outro ali, sabe? Eu fiquei, mano, pelo menos grita. Ou se aproxima pra falar, ou grita, porque não faz sentido. Mas enfim, é a clássica liberdade poética de shonenzão. Mas enfim, o que eles conversam também é muito importante, porque o Kaido ele fala que já estava esperando a vinda do Oden e ele mesmo acusa a existência de um espião. Então esse espião já estaria presente lá, pelo menos desde aquela época. Então, meu amigo, eu não me importo assim, essas alturas, quem é o espião, só fala logo, pelo amor de Deus, já não aguento mais. Enfim, outra coisa que também é falado, que o Oden ele questiona, se tudo era mentira. Isso ficou muito vago, as coisas não ficaram ainda completamente esclarecidas, mas uma das minhas hipóteses pode ser que o Kaido e o Orochi tenham dito que talvez o pai dele ainda estivesse vivo. Talvez estivesse preso, alguma coisa do tipo, porque mais tarde ainda nesse capítulo, a própria Shinobu, ela fala, quando seu pai estava vivo, já acusando que ele de fato morreu. Então, talvez eles tivessem dito que o pai dele estava vivo para usar como uma carta na manga, olha só, qualquer coisa eu mato teu pai, hein? É melhor fazer o que a gente está mandando. Então, ainda não ficou exatamente claro. A gente ainda tem mais capítulos de flashback, talvez mais um ou dois. Acredito que pelo menos, no máximo mais 2 capítulos, mas pelo menos mais um capítulo a gente ainda vai ter. Então pode ser que ainda há esperança da gente ter uma explicação clara de tudo que realmente foi acordado entre esses personagens. E o Kaido, ele também fala que estava em desvantagem 5 anos atrás, que se o Oden ele tivesse atacado naquela época, com apoio, até com o apoio popular que ele tinha, mas principalmente com a falta de estrutura também que o próprio Kaido tinha e o Orochi também, eles estariam na vantagem, né? O Kaido ele teria desvantagem, não seria necessariamente uma desvantagem de força do próprio personagem, mas seria, pelo que ele falou, dos personagens que estariam ajudando cada um dos grupos, né? Ele teria um apoio muito maior do que teve agora só com aqueles samurais. E o Kaido ele fala que se o Oden ele tivesse mantido a postura que ele sempre teve e tivesse atacado de forma indiscriminada naquela época, talvez ele de fato tivesse vencido, talvez o grupo pelo menos tivesse vencido, só que ele compara a atitude do Oden de agora, com ele não sendo tão imprudente quanto antigamente, e se importando com as pessoas do país, ele compara o Oden com o Barba Branca e o Roger. E faz total sentido isso acontecer, porque o personagem passou anos, tanto com um quanto com o outro. Então é natural que ele absorvesse alguns dos valores, se espelhasse em alguns dos valores desses dois personagens. Então, de certa forma, eu fui injusto quando eu falei no outro review que, olha só, o Oden ele nunca esperaria. Ele falaria, Kaido, quem é o Kaido? Traz aí o Kaido que eu quero bater nele assim. Ele pensaria 2 vezes.
a população tá levando flechada envenenada, tá morrendo, então peraí, não vou simplesmente atacar o Kaido, chamar o Kaido pra porrada, porque pode acontecer alguma coisa pior, pode acontecer um desastre aqui, a confusão toda, matar um monte de gente, então faz sentido. Eu fui um pouco injusto e vendo por esse lado realmente a evolução do personagem, o desenvolvimento mesmo do personagem se assemelhando com a atitude do Barba Branca e do Roger, faz sentido porque, mais uma vez, ele se espelha um pouco nesses dois personagens e agora ele é um personagem um pouco mais diferente. E aí que começa a batalha, o Oden já chega rasgando, filho, já chega rasgando os randoms, a Shinobu aparece para ajudar o Oden e ela diz que, olha só, não lembra de mim, mas eu tava com seu pai quando ele ainda era vivo, então sinal de que ele realmente morreu, mas estava com seu pai, eu vou te ajudar agora. O curioso é que algumas pessoas até ficaram confusas e eu mesmo na minha primeira leitura até fiquei um pouco confuso e depois, quando o pessoal é rendido, já aproveitando para falar da Shinobu aqui, antes que eu esqueça de falar dela depois, né? Depois que eu pular essa parte. Mas, depois quando eles são presos, o Oden diz que ela não tinha nada a ver, que ele não conhecia a Shinobu, que ela foi enviada para matar o próprio Oden, porque na verdade ele queria salvar a vida dela, não queria envolver ela nessa situação, não queria que ela fosse morta e presa e consequente também executada. Então, muito provavelmente, essa personagem, além dos outros, pode ser que no final, no capítulo que vem, acabem fazendo alguma coisa para tentar libertar pelo menos os Bainha Vermelhos, porque o Oden a gente sabe que vai realmente morrer. Mas vamos chegar nisso no final desse vídeo, já tô pulando muita coisa aqui. A gente tem um pequeno time skip dessa luta, é mostrado uns frames pra lá e pra cá, dos Bainhas Vermelhos lutando com um monte de piratinha random, e chega as calamidades também, né? A gente não vê o Jack, a gente vê a silhueta do King e a gente vê a silhueta do Queen. Então a gente não vê a silhueta do Jack, afinal ele não é tão velho assim, ele teria acho que, sei lá, 8 anos de idade. Ele seria muito novo naquela época, é muito estranho isso, mas mesmo assim a gente só vê a silhueta dos dois. E quando acontece esse time skipzinho dessa luta, a gente vê que os samurais eles estão de fato em desvantagem, por mais que eles estivessem se sobressaindo em relação ao número de piratas que estivessem lá. Quando chegou nas calamidades, aí que eles começaram a passar um pouco de sufoco. E aí, esse pequeno time skipzinho também é importante não só para esse cenário geral da batalha, mas também para a própria luta do Oden contra o Kaido. Porque quando a gente vê de fato a ação começando entre os dois, o Oden ele tá meio que na desvantagem. Ele tomou aquela rajada de fogo que não pareceu ser o Bottle Breath, porque o Bottle Breath é meio que um canhão assim quente mesmo, não parecia ser, nesse caso, parecia só um lança-chamas mesmo normal, até porque o próprio Kaido não nomeou o ataque, então seria, acredito eu, só um outro lança-chamas genérico que ele lançou no Oden, e o Oden ele aparece meio surrado ali com os ferimentos, mas aparentemente aquele não era o primeiro golpe que ele teria levado outros golpes, acredito eu, porque pelo menos até aquele momento o Kaido ele tava inteiraço, e aí é que chega no momento crucial, que é quando o Oden decide, então já é, meu irmão, é agora, deu um rasgão, aquela cena, finalmente a gente vê o momento da cicatriz. Eu tava com receio da gente nem chegar a ver essa cena, de tanta luta que é cortada, eu tava com receio da gente nem ver essa cena, mas isso era o que precisava ser mostrado, tanto que um pouquinho do começo da luta parece que foi cortado, mas a gente viu esse momento. E é aí que chega o momento crucial. E eu fiquei me perguntando, até fiquei um pouco na dúvida, porque se o Oden ele chegou tão rápido pra cima do Kaido e conseguiu dar aquele corte, por que ele não teria feito aquilo no começo da batalha? Como por exemplo, quando foi o... Caralho, esqueci agora quem foi. Lembrei, o Ashura Doji, quando ele chegou pra cima do Jack, deu um cortão, simplesmente cortou o peito dele logo no começo da batalha. Não seria isso que o Oden teria feito? E aí eu vou tentar pensar numa justificativa para isso ser justificado, porque se a gente parar para pensar, a luta parecia estar à distância. Então, o que poderia acontecer é o Kaido simplesmente mandando um monte de ataque à distância e o Oden simplesmente tancando, tanto que é evidenciado o fato da resistência dele ser além do normal, ser além do esperado pelos inimigos. Então o Oden pareceu estar tancando os golpes e tentando chegar cada vez mais perto. E aí quando ele chegou perto o suficiente é quando ele chegou e agora, e foi pra cima, deu a investida e conseguiu de fato cruzar a espada no peito do Kaido. Aí ficou um negócio maneiro. Logo depois disso, o Kaido ele meio que tomba no chão e eu não sei se ele foi meio que fugindo ali, alguma coisa, mas parece que pelo menos ele caiu. Obviamente ele caiu no chão ali. E quando o Oden estava prestes a dar o segundo golpe, já lançando a frase de efeito, nunca mais piso os pés em um ano, já veio com as duas espadas assim, parecendo dois martelos assim, ia dar um rasgão, meu amigo.
porque ia dar um atrás do outro assim, tal, cortou metade, tal, terminou, ia separar o maluco. Meu, a gente tem que lembrar que é luta de flashback. Luta de flashback, os personagens eles morrem. Os danos são realmente sérios. Não é a lutinha do tempo, na linha do tempo de agora não, que o personagem corta no meio e não morre. Não, tudo bem, aquele porco não morreu, mesmo no flashback. Mas mesmo assim, em flashback o pessoal costuma morrer. Então, meu amigo, se esse golpe pega num flashback, principalmente por ser flashback, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que poderia acontecer não, meu amigo. O primeiro corte foi tão profundo que logo depois o Kaido já tava cuspindo sangue. Já tava vomitando sangue, mesmo o golpe tendo sido aqui, ó. Tendo sido aqui, ó. O cara só chegou e falou, fez que não, quase executamos ele. E aí que chega o momento polêmico, que foi quando a velha se disfarça de Momonosuke, o Random segura o suposto Momonosuke, grita o nome do pai, o desgraçado olha, se distrai, o Kaido rapidamente vira na forma humana, tira o porrete dele, que a gente nunca sabe de onde ele tira, mas ele tirou o porrete lá e deu uma coronhada, pelo menos na cabeça do Oden ali de costas, meu amigo. O Oden chegou a olhar assim rapidamente, mas nem deu tempo de pensar na mãe. Só levou a porretada na cabeça, caiu no chão, ainda tentou resistir um pouco, mas depois não conseguiu e apagou. Vamos lá, chegamos na parte que eu queria. Primeiro, galera, por que eu botei aqui? Vamos lá, Power Levels, vamos falar de Power Levels aqui. Primeiro, o Oden a gente sabia que ele era comandante do bando do Barba Branca. E aí, o pessoal às vezes ignora, e óbvio, né, às vezes também muito pela zoeira, né, que obviamente depois daquilo o Oden ele ficou sim mais forte. O que eu acredito é que ele, se não chegou ao nível top tier, que seria o nível dos próprios imperadores mesmos, almirante de frota, etc, rei de prata, se ele não chegou nesse nível, nesse patamar, foi algo próximo. É algo que eu acredito. E isso depois dele ter se tornado comandante do Barba Branca, depois de ter passado pro bando do Roger, depois de ter voltado pra Wano, enfim. Nesse intervalo, principalmente de um ano ali, né, que ele ficou fora, depois que ele voltou, etc, ele não teve muito tempo mais pra treinar, a não ser que ele tenha treinado escondido, mas não sei se seria o caso não. Mas enfim, a partir daquele momento, ele já teria alcançado um nível muito próximo, pelo menos, dos níveis top tier. Então, considerando isso, já dá pra gente colocar o Oden como alguém capaz de conseguir causar um dano daquele num imperador ou em alguém do nível imperador. Agora vamos falar do nível do Kaido. Vamos falar aqui do nível do Kaido, ok? Aí que chega algo que não tem como ainda a gente ter um consenso absoluto. A gente só tem como estimar algumas coisas, porque a grande pergunta é se o Kaido, naquele ponto da história, estava no seu auge de força que ele provavelmente ainda mantém até hoje. É essa questão que a gente não tem, porque muita gente defende, não, porque aquele Kaido é o de 20 anos atrás, o de hoje em dia passou muito tempo, ele ficou muito mais forte, não tem nem como comparar, aquele Kaido ele não era de nada, era muito menor do que o de hoje em dia também, o tamanho dele era de nanico, parecia um anão. Então o pessoal já começa a inventar algumas desculpas. Mas eu realmente não tem como a gente cravar ainda muita coisa, porque a gente sabe que o Kaido estava presente lá na batalha em God Valley, e aquilo aconteceu 38 anos atrás. E a gente sabe que isso que está acontecendo agora, essa batalha está acontecendo 20 anos atrás, que é justamente o período em que o Oden ele vai ser assassinado, ele vai ser executado. Então tem uma diferença aí de 18 anos. E a gente sabe que naquela época que o Kaido ele fazia parte do bando do Shebeck, ele era um aprendiz. Aí virou a polêmica enquanto eu estava discutindo no Face sobre isso, né? Porque não existe um consenso absoluto do que seria a idade de um aprendiz, por exemplo, né? De um aprendiz pirata. O aprendiz mais velho que a gente viu foi, se eu não me engano, o Marco, que ele tinha 15 anos. Até o próprio Shanks, ou o Bug, um dos dois ele também. Tinha no final da jornada ali, né? Enquanto eles ficaram no bando do Roger e do Barba Branca, pelo menos, enfim. O mais velho teria 15 anos, só que isso não seria a idade máxima, por exemplo, de um aprendiz. Ao meu ver, um aprendiz poderia ter, quiçá seus 17 anos ali também, né? 18 anos. 17 anos é quando o pessoal decide ir pro mar, né? Tipo prestar o Enem, é tipo começar a entrar pra faculdade, assim, qualquer coisa do tipo, né? Quando o Luffy foi pro mar, é quando o Ace foi pro mar também. Então, vamos colocar aqui até 17 anos como aprendiz. O que isso daria?
Eu não lembro agora, teria que fazer as contas. Eu acho que tá certo pelo cálculo que eu fiz na minha cabeça aqui. Supondo que o Kaido ele tivesse 17 anos lá em God Valley. Já não era um cara pequeno. O cara era da altura do Fralda Branca e da altura da Big Mama ali. Então não era um cara pequeno. Vamos supor ali que ele tivesse seus 17 anos no máximo. Vamos colocar assim. Mais os 18 anos que se passaram desde o evento de God Valley até o evento de agora, com a execução do Oden, seriam 35 anos. Então vamos supor que pelo menos ali por volta dos 35 anos seria a idade do Kaido, porque a gente não sabe exatamente qual é a idade dele. Pode ser que um aprendiz pirata também tenha 18, 20 anos, a gente não sabe. Mas eu tô colocando ali pelo menos um meio termo. Então 35 anos não é uma idade pequena. A maioria dos personagens que não tem o fator shonen, né, que conseguem alcançar níveis absurdos com 19, 20 anos, vamos colocar aqui os piratas razoáveis, os personagens razoáveis, né, que não tem esse fator shonen, eles alcançam o seu auge, ou pelo menos eles são ditos estarem no seu auge, por volta dessa faixa etária, entre 35 e 40 anos. A gente vê o Shanks também, tá nessa idade, cerca de 40 anos, Barba Negra tá cerca de 40 anos, Mihawk tá cerca de 40 anos, enfim, o Dragon já é um pouco mais velho, 55, né? Mas enfim, o Barba Branca também foi dito 38, 37 anos, 38 anos, o Roger também mais ou menos nessa idade, o próprio Zephyr, que apesar de ser filler, né, mas enfim, também seria essa idade que ele alcançou o auge dele, então todos os que foram ditos seriam mais ou menos nessa faixa etária. Então, será que o Kaido ele tava ali no auge? Talvez ele nem tivesse exatamente no auge dele, talvez ele tivesse um pouquinho abaixo, o que deixaria a luta muito mais equilibrada do que seria se, por exemplo, fosse o Kaido realmente no próprio auge dele, sendo o Imperador do Mar, a criatura mais forte do mundo, que a gente não sabe se ele tinha esses dois títulos já naquela época, então isso também tá em aberto, mas enfim, tá tudo confuso. Outras variáveis também aí o pessoal colocou, porque o Kaido ele sofreu o processo de gigantificação, então pode ser que na verdade a idade dele não corresponda exatamente à idade de um humano normal, já que seria meio gigante, alguma coisa do tipo, né? A idade dele, por exemplo, eu tô aqui com meus 35 anos, mas na verdade 35 anos pra mim é simplesmente 15 anos pra vocês ou 20 anos pra vocês, então o meu auge é só os meus 60 anos, 50 anos, sei lá. É muita variável pra pouca coisa. E eu já perdi muito tempo falando disso nesse vídeo. Vamos, pelo amor de Deus, seguir um pouco mais adiante. Vamos falar aqui agora da fama do Kaido. Porque a fama do Kaido, pela introdução dele, foi de que, olha, as pessoas dizem, vamos colocar aqui, é dito exatamente isso, as pessoas dizem. Não é tipo o narrador disse a verdade absoluta, não. É colocado pelo narrador que as pessoas de One Piece dizem isso. Que, se for no 1 contra 1, sempre aposte no Kaido. Então meio que se criou essa fama em cima do Kaido de que, olha, meu irmão, toda vez que ele for tirar um X1 com alguém, aposta nele porque é certeza que ele vai vencer. Criou-se esse ditado popular. A gente não sabe exatamente quais fundamentos que foram usados para esse ditado ser criado, mas existe. O problema é que, beleza, por mais que ele tenha derrotado o Kid, por mais que ele tenha derrotado o Luffy, quando o cara foi enfrentar, a primeira vez que a gente vê ele enfrentar um suposto top tier, que seria o Oden, acontece uma barbaridade dessa. O cara ele passa mal com um golpe do Oden e depois acaba apelando para um golpe pelas costas quando o cara estava distraído com o filho dele, o suposto filho dele. Então foi por fatores externos, cara. A circunstância da luta, quando o Oden estava prestes a cortar, dar o segundo corte, meu amigo, aquilo deu muito a entender de que realmente seria a vitória do Oden. É o que parecia ser, pela estrutura, pela forma como foi narrada aquela cena, parecia ser o segundo golpe que ia ser o golpe definitivo para definir de fato a luta, ou pelo menos para encaixar uma sequência de outros golpes que não teria como o Kaido ele se reerguer na luta para mais nada, só teria como levar os próximos golpes. Pelo menos foi isso que essa cena deu a entender. Então ele apelar para algo assim, para fatores externos, numa batalha que, olha só, num X1 sempre aposta no Kaido, quebra um pouco dessa fama dele. Por mais que essa seja uma luta para hypar o Oden, tanto que o próprio Kaido ele nem usou forma híbrida, tanto que ele nem usou o Haki do Armamento quando ele deu quando ele deu a porrada na cabeça do Oden, né? Não pareceu que ele usou Haki do Armamento nenhum. Então, muita coisa foi deixada de lado, até porque a batalha realmente que ele vai mostrar tudo de si vai ser agora quando, né, nos eventos na guerra, que a gente sabe que vai ser com o Luffy. Então, infelizmente, na verdade não, felizmente mesmo, queimou um pouco do hype em cima do Kaido nessa fama, eu ia falar falácia, mas quem sabe, né? Pode ser uma falácia até lá, mas essa fama de que no X1, ó meu Deus, o cara é invencível.
Não vem com essa não, que até contra o Moria, se bobear, o cara usou os próprios subordinados do Moria como refém de alguma forma para conseguir ganhar a batalha contra o Moria. Digo isso sinceramente, sabe por quê? Porque o próprio Moria, ele fala lá em Trilebark que se ele tivesse zumbis como subordinados dele, e não pessoas vivas, ele teria vencido. Imagina aí como é que o cara vai ferir os próprios subordinados. Se fossem zumbis, ele não teria problema nenhum com isso, poderia ir pra cima de qualquer forma. Meu irmão, imagina aí se o cara também ia perder a luta pro Moria. Eu digo isso, meu amigo, mas não vou botar essa imagem aqui de novo. Essa imagem aqui de novo. O cara em nível Gear 4 pra cima, no mínimo. Isso que ele não tava no auge, no mínimo. E eu digo mais, ele era espadachim naquela época, e ele foi pra lá pra roubar a Chussu. Então o cara, além de querer ser Rei dos Piratas, o cara ainda ia ser melhor espadachim do mundo. Por isso que ele tava indo atrás daquela espada. Mas enfim, os caras foram capturados, a sentença foi dada, mas nem todos eles vão morrer. A gente sabe que os Bainhas Vermelhas, eles vão sair de lá. Então pode ser que alguma coisa ainda aconteça no capítulo que vem que impeça a execução da maioria deles e só o Oden acabe sendo executado, que é o final que a gente já conhece, que a gente sabe o que vai acontecer. Então, pelo menos mais um capítulo semana que vem, ou na verdade eu acho que não tem semana que vem, nem lembro mais. Enfim, o próximo capítulo, ou no máximo 2 capítulos para esse flashback acabar, é o que eu acho. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece, review do mangá de One Piece toda semana, notícias, debates, teorias, sempre aqui no canal. Ativa também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!